Revisão, concordância verbal, parte 1. Vocês já tiveram contato com este assunto, já fizeram uma atividade na plataforma e agora é o momento de apenas fazermos uma revisão. Vou fazer uma revisão da parte 1. Então, começando aqui pelo conceito de concordância verbal. Então, concordância verbal, como o próprio nome diz, o verbo ele vai concordar. Concordar com o quê? Ele vai concordar com o sujeito na frase. Então, para se fazer uma concordância verbal correta, é preciso saber onde está o sujeito e quem é o sujeito. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Ela foi ao cinema. Então, o sujeito é ela. O verbo foi, ele tem que concordar com o sujeito. O sujeito aqui é simples, né? Porque o sujeito simples, ele é composto por apenas um núcleo, tá? Se fosse ela e ele, que seria um sujeito composto, então seria ela e ele foram ao cinema. Porém, aqui é sujeito simples, então ela foi. Logo, o verbo concorda com ela. Na outra frase, nós vamos ao cinema. Aqui, o sujeito ele é simples, porém ele está no plural. Então, nós vamos ao cinema. Tá? Então, o vamos, o verbo está concordando com o sujeito. Se fosse assim, eu, então seria eu irei ao cinema. Então, com isso, a gente aprende que o verbo, a concordância verbal, nada mais é do que o verbo concordar em número e pessoa com o sujeito. Número, porque ele pode ficar no singular, como está aqui no primeiro caso, ou no plural, como está no segundo caso. Pode também variar de pessoa, por exemplo, ela foi, nós vamos. Se fosse eu, também, eu irei e eles irão. Então, a concordância verbal, ela se dá, né? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Aqui, em relação ao sujeito simples, a regra geral. Então, temos alguns casos especiais. Quando o sujeito ele é coletivo. O que é um sujeito coletivo? É quando o sujeito ele está no singular, porém ele dá a ideia de várias pessoas, de muitas coisas. Então aqui, a multidão. Multidão é um sujeito que está aqui, não é o substantivo coletivo, né? Então, multidão, a multidão gritou. Então, aqui, o verbo está concordando com multidão. Multidão está no singular, embora passe a ideia de várias pessoas, mas está no singular. Então, o verbo ele vai ficar no singular. A multidão gritou na arquibancada, tá? Então, essa aqui é a primeira regra desta forma. Porém, em relação ao sujeito coletivo, temos uma variação. Aqui, na letra A, neste outro exemplo, temos aqui, a multidão de fãs gritou. A multidão de fãs gritaram. Como assim? Tem duas formas? Sim. Isto vai acontecer quando o sujeito coletivo vier especificado. Aqui não é só multidão, está especificando, é a multidão de fãs, poderia ser a multidão de torcedores. Então, assim, a multidão de fãs, eu tenho duas formas de fazer a concordância verbal. Eu posso deixar no singular, concordando com multidão, ou jogar no plural, concordando com fãs, que está no plural. Então, as duas formas estão corretas, tá? Dando sequência. No caso, quando o sujeito, ele também, o sujeito coletivo, ele vier com uma ideia de parte, sujeito, né, que é coletivo, partitivos, ele também tem duas formas de fazer uma concordância, As expressões partitivas são essas, metade, a maior parte, grande parte, a maioria e tem outras. O verbo ele vai ficar no singular, é uma concordância lógica, ou ele pode fazer uma concordância atrativa. Vamos ver como isso acontece. Olha aqui neste exemplo. A maioria dos alunos foi à excursão. Aí tem aqui embaixo, na B,
a maioria dos alunos foram à excursão. Então, temos duas situações. Uma em que o verbo está no singular e a outra em que o verbo está no plural. Veja bem, quando ele fica no singular, é porque eu estou fazendo a concordância com a palavra maioria. Maioria é a palavra partitiva, que significa uma parte, né? A parte de um todo. Então, a maioria dos alunos, né? Uma parte dos alunos. Foi. Agora, aqui no outro caso, ó, a maioria dos alunos foram, é porque o foram está concordando com alunos. Então, existem duas formas de fazermos a concordância verbal dos sujeitos coletivos quando vierem com essa ideia de parte, tá? Então, tem essas duas formas. O verbo pode ficar tanto no plural como no singular. Muito simples. Dando sequência, ó. Aqui é um caso em que, quando o sujeito ele é formado por nomes no plural. Tem algumas palavras na língua portuguesa que elas só existem no plural, né? Como assim, Minas Gerais, os Andes, Estados Unidos, entre outras. Então, existe uma regrinha para fazermos a concordância verbal destas palavras. Veja bem, aqui, presta atenção neste exemplo aqui, ó. Estados Unidos é uma nação poderosa. Veja que o verbo está no singular. E observe aqui o sujeito, Estados Unidos, que é uma palavra que ela só existe no plural. Aqui, ela não está com o artigo, ó, acompanhando aqui o determinante. Então, quando não tem o artigo, aqui o determinante acompanhando, a regra é ficar no singular. E na letra B? Na letra B nós temos, ó, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então tem duas formas. Então aqui, porque apareceu o artigo, então tem que ficar no plural. Aqui sem artigo, no singular. Então esta é a regra. Vamos ver aqui Minas Gerais, ó. Minas Gerais é importante. Então aqui é um nome que só existe no plural, porém está sem o determinante, sem o artigo, então fica no singular. Aqui, as Minas Gerais são, aqui tem que ficar no plural, porque tem o determinante, aparece o determinante. Então, muito simples, tá? Então, sujeitos, né? Os sujeitos em que aparecem só no plural, são nomes que só existem no plural. Tem duas formas de fazermos a concordância verbal. Uma das formas se tiver sem artigo, sem determinante, fica no singular. Com determinante, vai para o plural. Então, muito simples. Hoje vocês viram aqui, então, a primeira parte, tá? E depois daremos sequência na segunda parte da concordância verbal.